Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este Deus misericordioso por ter nos concedido, mais uma vez, a oportunidade da vida aqui no corpo físico. E por isso agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Agradecemos a Jesus, Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, pelos ensinamentos belíssimos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós conhecemos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual e em outras páginas virtuais, nos auxiliando nesses estudos e nessas reflexões. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Recebam todos, já antecipadamente, o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E hoje, aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier. Então hoje, o capítulo que usaremos para as nossas reflexões é o capítulo de número 22, que tem como título Na Palavra e na Ação. Então aqui Emmanuel nos traz belíssimos ensinamentos, belíssimas reflexões acerca deste assunto, na palavra e na ação. Será que realmente nós estamos colocando em prática, nas nossas ações, nas nossas atitudes do dia a dia, aquilo que nós falamos acerca do Evangelho de Jesus? Então, sem sombra de dúvida que é uma reflexão importante, é uma reflexão profunda, é uma reflexão acerca das nossas atitudes, o nosso comportamento no nosso dia a dia. Mas antes de começarmos aqui com as palavras de Emmanuel, faremos a nossa leitura costumeira do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria de Carlos Bacelli e o espírito Irmão José. É mais uma mensagem acerca do perdão. E a mensagem de hoje é a de número 22, que tem como título Não Desista. Então aqui Irmão José nos traz reflexões acerca deste não desistir. E aí ele começa nos dizendo o seguinte: no justo instante em que perdeste a calma, abriste mão da vitória que estava prestes a conquistar. Então aqui ele nos chama atenção para aquela importância de mantermos a calma constantemente, mesmo que em tempestades, mas fazermos aquele esforço constante para mantermos a calma, porque conforme ele nos diz aqui, que exatamente naquele momento em que perdemos o equilíbrio, perdemos a calma, exatamente o momento em que abrimos mão da vitória que estava prestes a ser conquistada. E aí será necessário refazer todo o caminho. E aí ele diz na sequência: no exato momento em que desiste do diálogo,
quase já convencias o amigo que, desde muito, aconselhavas a mudança de vida. Então aqui ele nos chama atenção para aquela necessidade de não desistirmos jamais do diálogo, porque em muitas situações, ou quiçá em todas as situações, em todos os momentos em que abrimos mão do diálogo, exatamente naquele momento em que estávamos quase conquistando, quase convencendo aquele companheiro de jornada para a mudança necessária na vida. E aí ele diz na sequência ainda: no minuto em que deixaste de vigiar, cedendo à nociva influência dos próprios pensamentos, caístes de considerável altura, rolando precipício abaixo. Então aqui ele nos chama atenção para aquela necessidade da vigilância. E Jesus nos fala sobre isto há 2000 anos. Jesus nos falou sobre isto, continua nos falando, continua nos chamando a atenção para a necessidade da vigilância constante, para não cedermos à nociva influência dos nossos próprios pensamentos, para não cairmos de altura realmente considerável. E ainda, irmão José nos diz: quando deliberaste não mais continuar no cumprimento do dever, talvez te encontrasses a um só passo de concluir a tarefa que te fora confiada. Então aqui ele nos chama atenção para aquela necessidade de não desistirmos jamais do cumprimento dos nossos deveres, porque exatamente naquele momento em que nós desistimos do cumprimento do dever, era o momento em que estávamos quase concluindo a tarefa que nos fora confiada. E por último, irmão José nos lembra ainda: todas as vezes, pois, em que estiveres a ponto de ceder ao cansaço ou de acatar as sugestões do desânimo, pondera que com um pouco mais de determinação e coragem, o teu laborioso esforço há de ser plenamente recompensado. Então aqui ele conclui estas belíssimas reflexões acerca desse não desistir, nos dizendo que é preciso que nós estejamos constantemente preparados para nos esforçarmos um tanto mais, não deixarmos que o desânimo, a sugestão do desânimo se apodere de nós e que possamos seguir adiante com determinação e coragem para concluirmos as nossas tarefas. Então aqui concluímos estas reflexões com o irmão José e fechamos este parêntese para iniciarmos com Emmanuel, neste capítulo de número 22 do livro Palavras de Vida Eterna, que tem como título Na Palavra e na Ação. E Emmanuel traz para estas reflexões palavras de Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17, onde Paulo disse aos Colossenses e a todos nós: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, nosso Pai. Então aqui, Emmanuel buscou como referência para estas reflexões estas palavras de Paulo. Na palavra e na ação, constantemente nós precisamos fazer as nossas ações e falar as nossas palavras, dando graças a Jesus e a Deus, nosso Pai. E aí Emmanuel começa as suas reflexões nos dizendo o seguinte: dizes-te cristão, declaras-te seguidor de Jesus, afirmas-te cultor do Evangelho. Então aqui Emmanuel nos faz estes lembretes, em que nós afirmamos
ou dizemos, ou nos classificamos na condição de cristãos, nós nos declaramos seguidores de Jesus, nós afirmamos sermos cultuadores ou que celebramos culto ao Evangelho de Jesus. E aí ela acrescenta: isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Então aqui ele nos lembra que todas as vezes em que nós nos declaramos cristãos, seguidores de Jesus e que praticamos culto ao Evangelho de Jesus, nós estamos com o nome do Senhor Jesus empenhado em nossas mãos, ou seja, nossa responsabilidade. E aí ele diz na sequência: se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. Sem sombra de dúvida que se buscamos Jesus, é preciso que nós reflitamos acerca dos seus ensinamentos, é preciso que nós não só reflitamos, mas pratiquemos os seus ensinamentos nas nossas menores atitudes do dia a dia. Conforme nós encontramos lá na questão de número 625, quando Kardec questionou aos espíritos amigos qual seria aquele tipo mais perfeito que Deus encaminhou à Terra para servir de guia e modelo para a humanidade? Será que nós estamos fazendo realmente esforços para modelarmos Jesus em nossas vidas? Será que estamos fazendo esforços verdadeiramente para obedecer às orientações do nosso guia? Porque quando nós estamos aqui em uma viagem, aqui na Terra, em uma cidade que nós não conhecemos e que em muitas situações, hoje nem tanto, porque tem já com bastante uso o GPS que nos auxilia muito, mas mesmo assim, em muitas situações, nós precisaremos de um guia. Então, se o guia, ali naquela região onde nós não conhecemos, ele nos orienta a ir para um lado e não para o outro, nós obedecemos. Por que não obedecer aos ensinamentos, às orientações do nosso guia e modelo, Jesus de Nazaré? Então aqui Emmanuel nos fala sobre isto. Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso, se realmente nós buscamos o Cristo, se realmente nós nos declaramos cristãos, seguidores de Jesus e que praticamos culto ao Evangelho do Cristo, é preciso que saibamos, aprendamos a agir como se lhe fôssemos representantes fiéis de Jesus aqui na terra. E aí ele diz na sequência: lembra-te de semelhante obrigação e cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Então aqui Emmanuel nos faz este lembrete que é preciso que nós lembremos constantemente de semelhante obrigação, ou seja, de representar, sermos representantes fiéis de Jesus aqui na terra. E aí ele diz ainda sobre Paulo: assevera-nos o apóstolo, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, nosso Pai. E ele acrescenta: efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. Sem sombra de dúvida que as nossas palavras e as nossas atitudes realmente representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. E ele diz: o coração inspira o cérebro dirige a existência.
Então, o coração inspira o cérebro, que é dirigido pelo espírito, dirige a existência. A emoção cria a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com Ele. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com Ele. Então, sintamos com Jesus para que realmente nós aprendamos a raciocinar e a servir com Jesus em nossa trajetória aqui pela Terra. E acrescenta Emmanuel: alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado? Então aqui ele faz um questionamento. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado? E ele faz um outro questionamento. A quem nos chame a contemplação das chagas e cicatrizes alheias? Sem sombra de dúvida que isto acontece constantemente. E ele nos faz um outro questionamento. Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação? Então, se tudo isto acontece conosco, conforme Emmanuel questiona, aí ele acrescenta dizendo o seguinte, nos esclarecendo: se tudo isto, se alguém nos chama para a maledicência, se alguém nos chama para a contemplação das chagas alheias, se alguém nos chama para as desavenças e mágoas, usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos, entre bondade e perdão. Então, se tudo isto acontece ou vir acontecer conosco, usemos a nossa palavra, as nossas atitudes, assim como usou as palavras e as atitudes o nosso benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos, entre bondade e perdão. E acrescenta ainda Emmanuel mais alguns questionamentos. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas? Se formos tentados ao revide por ofensas inesperadas, qual deve ser a nossa atitude, ou qual deveria ser a nossa atitude? E ele acrescenta ainda: sofremos preterição e calúnia, apodo e perseguição? E um outro questionamento: padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústias no templo familiar? Ou seja, se tudo isto, esses outros três questionamentos que ele fez sobre o revide em relação às ofensas que recebemos, sobre a calúnia, sobre o nosso desencanto e desgostos no agrupamento familiar, de que forma nós precisamos agir? Qual deve ser o nosso comportamento? Qual deve ser a nossa palavra? Qual deve ser a nossa ação perante estes problemas? Aí Emmanuel nos responde: usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos, entre o perdão e a bondade. Então, mais uma vez, ele repete as palavras, falando que é preciso que nós usemos a conduta de Jesus, realmente praticando o bem e também o perdão entre todos e para todos que caminham conosco aqui na terra. E ele acrescenta: seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejas em verdade na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo. Então, seja onde for, com quem for, que possamos buscar o lado luminoso de todas as criaturas. Não busquemos o lado sombra, não evidenciemos o lado sombra
dos nossos companheiros de jornada, não queiramos trazer à tona os defeitos, as dificuldades dos nossos companheiros, que também são os defeitos e as dificuldades nossas em nossa trajetória. E por último, Emmanuel acrescenta e encerra estas belíssimas reflexões. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do Mestre. Não basta nós declararmos a nossa condição de aprendizes do Mestre dos Mestres. É indispensável estejamos realmente com Ele, para com Ele colaborar na construção de uma vida melhor. Então prestemos atenção, este último parágrafo, e neste último parágrafo desta belíssima lição na palavra e na ação, que não basta simplesmente nós nos declararmos, nós batermos no peito e nos declararmos seguidores de Jesus, nos declararmos naquela condição de cristãos, mas é preciso, é indispensável estejamos realmente com Jesus, para com Ele colaborar na construção de uma vida melhor. Porque se nós não nos esforçarmos para colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus nesta construção de uma vida melhor, do que está valendo ou do que valerá os ensinamentos de Jesus na nossa vida? Do que adianta nós decorarmos os ensinamentos de Jesus? Do que adianta nós nos tornarmos intelectuais do Evangelho e as mãos vazias de obras? Então que possamos refletir sobre isto, meus irmãos, e que possamos colocar mãos à obra para colaborarmos com Jesus nesta construção de um mundo melhor, construindo um mundo melhor, em primeiro lugar, no nosso interior, para que possamos contribuir para a construção de um mundo melhor à nossa volta. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco nesta página virtual, estudando conosco. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E até breve. Até breve, meus irmãos, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Paz do Cristo conosco sempre.